aí, meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Renata Fex e hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo de função logarítmica. O que nós abordaremos hoje? Hoje nós falaremos das inequações logarítmicas. Assim como nós estudamos lá as equações logarítmicas e classificamos elas em 3 tipos, aqui também nós temos a mesma classificação em tipos, tá? E hoje nós vamos ver cada tipo, e para cada tipo tem a sua forma específica de resolução, tá? Lembra, lá no estudo das equações você tinha a igualdade, e aqui nas inequações agora são desigualdades. E, obviamente, sempre respeitando, como nós estamos tratando de logaritmos, nós sempre temos que respeitar a condição de existência, tá bom? Então, vamos analisar. Eu peço um pouquinho mais de atenção da sua parte, porque aqui é cheio de detalhes e são nesses detalhes que você tem que estar super atento, tá bom? Vamos começar com o primeiro tipo. Perceba que aqui, no primeiro tipo, eu tenho o log de uma função na base A, sendo maior ou menor, aqui nós só colocamos o maior, tá? Mas tanto faz, lembra que é uma desigualdade, é só para representar, sendo maior que o log de uma outra função de mesma base. Tá? Então, aqui eu já tenho uma escrita diferenciada. Tá? Perceba que aqui é uma inequação redutível, tá? E é uma desigualdade entre 2 logaritmos de mesma base. Obviamente, como eu estou aqui me referindo a essa base e é logaritmo, aqui sempre vai ser um número maior do que 0 e diferente de 1 para a base. Tá? E aqui é a análise, aquele detalhe, aquela observação que eu disse para você ficar um pouquinho mais atento. Olha só, como a função logaritmo ela é crescente quando A é maior do que 1 e decrescente quando A está entre 0 e 1, eu tenho que considerar 2 casos. Tá? Qual é o primeiro caso? No primeiro caso é onde a minha base é maior do que 1. O que eu vou fazer com a desigualdade? Essa desigualdade ela vai respeitar o mesmo sentido. Tá? Então, se eu tiver maior, continua sendo maior. Tá? Se eu tiver menor, continua sendo menor. E aí a gente não pode nunca esquecer, tá, que para que exista logaritmo no conjunto dos números reais, os logaritmandos deverão ser obrigatoriamente positivos. Lembre, aquele detalhe que eu disse para você. Sempre a condição de existência precisa ser respeitada, tá bom? Então, vamos para um esquema porque fica de melhor compreensão. Olha só. Eu tenho A maior do que 1. E eu tenho uma inequação logarítmica aonde eu tenho log de f de x na base A sendo maior do que log de g de x na base A. O que foi dito aqui para a gente? A desigualdade ela é mantida, tá? E ficou f de x maior que g de x maior do que 0. Tá bom, gente? Então, é assim que nós vamos resolver todas as vezes, tá, que eu tiver a base maior do que 1 e eu estiver calculando logaritmo de funções, tá, no caso de mesma base, tá certo? Aqui nós temos o segundo caso, tá? No caso, ó, aqui está 1, mas relaxa, é o segundo caso. Aqui agora é quando a base é menor do que 1. Lembra que eu tenho um número entre 0 e 1, tá? Então, essa relação de desigualdade, ela vai ser agora de sentido contrário, tá bom? Então, mais uma vez a gente repete, os logaritmandos, eles precisam ser positivos, ou seja, se ele é positivo, ele é maior do que 0, tá bom? E aí, mais uma vez o esquema, ó, se eu tenho a base entre 0 e 1, beleza? O que vai acontecer? Log de f de x na base A sendo maior do que log de g de x na base A, o que aconteceu com essa desigualdade? Ela se inverteu. Então, você sempre vai olhar para a base, tá? E vai fazer a análise. Se A é maior do que 1, mantém a desigualdade. Se A está entre 0 e 1, inverte a desigualdade, tá bom? Vamos aqui, mais uma vez, para generalização. Agora, juntando esses 2 casos, tá? Observa que eu tenho uma inequação logarítmica de tipo 1, ou seja, uma desigualdade, tá? Com logaritmo de funções de mesma base. E se a base for maior do que 1, o que você faz? Você vai fazer f de x maior que g de x maior que 0. Ah, mas a base não é maior do que 1, ela é um número entre 0 e 1. O que você vai fazer?
0 menor do que f de x, menor do que g de x. Ou seja, base maior do que 1, desigualdade mantida. Base entre 0 e 1, desigualdade invertida. Belezinha? Vamos praticar isso? Vamos ver se você conseguiu captar essa ideia para esse primeiro tipo, tá? Na nossa classificação de inequações. Observa aqui. Eu tenho a seguinte inequação que precisa ser resolvida. Log de 2x menos 1 na base 2, sendo menor do que log de 6 na base 2. Quem é a base? A base é o número 2. 2 maior do que 1. Então, o que eu vou fazer com os logaritmandos? Eu vou manter o sentido, tá? Então, ó, perceba, aqui foi só repetida a linha de cálculo, tá? Então, apenas repetir log de 2x menos 1 na base 2 menor do que log de 6 na base 2. Olha o que foi feito agora. 0 menor que 2x menos 1 menor do que 6. Renata, tinha esse 0? Tinha. Tá? Então, perceba que sempre vai aparecer esse 0. No caso de manter, o 0 aparece à esquerda. No caso de inverter, ele vai para o outro lado. Tá bom? Então, aqui, eu tenho essa desigualdade aqui, simultânea, né? Porque eu tenho uma desigualdade dentro de outra desigualdade. O que eu vou fazer agora? Olha para o termo central, 2x menos 1. Esse 1 negativo bem aqui, ele vai mudar de membro, tá? Ele vai para o lado esquerdo e para o direito. Todas as vezes que mudar de membro, ele vai mudar de sinal. Então, se aqui está negativo, lá no primeiro membro ele fica positivo, 0 mais 1. O 2x permaneceu sozinho, agora no meio, tá, da desigualdade, e também foi lá para o outro lado, no caso, 6 mais 1. Portanto, nós temos 1 menor que 2x menor que 7. Esse 2 está multiplicando aqui a variável x, então ela vai passar dividindo, tá? Quando ela passa dividindo, eu tenho meio menor do que x menor do que 7 meios. E agora? Agora, escrever o nosso conjunto de solução. X pertence aos reais, tá o quê? Meio menor do que x menor do que 7 meios. Belezinha? Deu para acompanhar? Então, gente, aqui é o detalhe que eu digo para você. A gente sempre vai analisar para a base para poder começar a resolver a inequação, tá bom? É só atenção, como eu disse para você, aquele detalhe que a gente tem que estar um pouquinho mais atento para garantir o resultado da nossa questão, tá bom? Vamos ver outro exemplo? Observa aqui comigo agora que a inequação ela se apresenta da seguinte forma. Log de x ao quadrado menos 4x na base 1/3, sendo menor do que log de 5 na base 1/3. O que aconteceu com essa base agora? Agora, ela é um número entre 0 e 1, tá? Significa dizer que essa desigualdade ela vai se inverter, tá? Então, é o que está escrito aqui, ó. A desigualdade ela vai ter o sentido contrário, ela se inverte. Então, o que a gente vai fazer agora? Nós vamos ter 0 menor que x ao quadrado menos 4x menor do que 5. E agora? Agora, eu vou fazer aquela análise. No primeiro caso, x ao quadrado menos 4 maior do que 0. Isso aqui, gente, eu quero lembrar vocês que a gente está omitindo uma resolução porque já entende que você está enxergando o que é Bhaskara, tá? E por ser Bhaskara, o que a gente vai fazer? Vai encontrar as raízes e vai fazer o estudo do sinal. Lembra que no nosso caso aqui, ó, eu tenho o 4 e tenho o 0, tá? E aí, o que eu vou fazer agora? Agora eu vou fazer o estudo do sinal, eu tenho uma parábola de concavidade voltada para cima e estou analisando aonde é positivo. E é positivo antes do 0 e depois do 4, tá? E aí eu já guardo essa primeira informação. Na segunda parte, eu vou ter a segunda parte da desigualdade representada por x ao quadrado menos 4x menor do que 5. E aqui, passando esse 5 para o primeiro membro, eu tenho uma outra equação do segundo grau e, novamente, você vai usar o Bhaskara. Você vai calcular o discriminante, vai encontrar as raízes e vai fazer o estudo do sinal para descobrir aonde vai ser menor do que 0. E aqui, ó, eu tenho mais uma vez uma parábola de concavidade voltada para cima, porque A é maior do que 0, tá? E entre as raízes, agora que no caso são menos 1 e 5, é que é onde está negativo. Eita, Renata, é muita informação. Pois é. Por isso é que a gente omitiu essas linhas de cálculo para que você busque lá na memória. E aí é uma estratégia, óbvio, né? Como a gente já tem aula gravada aí,
Você dá um pause, vai lá no estudo das equações do segundo grau, das inequações, e você vai encontrar todas as aulas gravadinhas lá na nossa plataforma no YouTube, tá bom? O que é que ficou de importante aqui para nós agora, nesse momento? Ó, esse S1 e S2. Chamo a sua atenção para essas duas informações. Por quê, gente? Porque na primeira linha eu tenho a primeira solução, ou seja, todo mundo que for menor do que zero, ó, perceba que está representado aqui num tom em azul mais forte, e todo mundo que é maior do que 4 também está representado em um tom mais forte. Essa é a primeira solução. A segunda, como ficou? Na segunda, agora eu tenho todo mundo que está representado entre -1 e 5. Tá bom? Então, ó, o que eu vou fazer com essas duas informações, essas duas soluções? Eu vou fazer a interseção entre elas. Fazendo a interseção, eu estou buscando aonde está demarcado entre os valores aqui postos, tá? E a gente descobre que está demarcado entre -1 e 0 e também entre 4 e 5. E é justamente isso que vai compor o nosso conjunto de solução. Ele vai ser escrito como x pertence aos reais tal que x está entre -1 e 0 ou x está entre 4 e 5. Belezinha? Então, gente, é aqui que eu chamo a sua atenção. Perceba, mais uma vez eu reforço, a gente sempre está pedindo para você prestar atenção nos detalhes. E aqui, como eu tenho equações do segundo grau, você tem que estar atento, porque você vai descobrir a raiz e vai ter que fazer o estudo do sinal, tá? Só para que a nossa linha de cálculo não ficasse muito grande, porque a gente ainda tem coisa para falar a respeito das inequações. Nós estamos ainda no primeiro tipo. Vamos passar para o segundo agora? Vamos ver como é que o segundo tipo se apresenta? Perceba que ele pode agora, essa desigualdade, não pode aparecer agora envolvendo uma constante, ou sendo maior que uma constante, ou sendo menor do que uma constante. E agora, como é que eu resolvo isso? Vamos ver aqui. Nesse caso, eu tenho uma inequação logarítmica redutível a uma desigualdade entre um logaritmo e um número real. Nesse caso, para resolver, a gente vai notar justamente esse número real k. Ele pode ser escrito de qual forma? Acompanha comigo. Se esse número real k ele pode ser escrito como k vezes log de a na base a. Lembra que log de a na base a é a unidade. Então, é como se eu estivesse multiplicando k por 1, tá? E, por ele estar multiplicando um logaritmo, de onde que tu está tirando essas coisas, Renata? Propriedades operatórias dos logaritmos, tá? Isso aqui é a volta, tá? Se eu tiver um expoente, ele desce para multiplicar o logaritmo. E se eu estiver calculando o logaritmo da base, isso é igual a 1. Então, eu estou reescrevendo esse número k da seguinte forma. K é igual a log de a na base a, e esse k virou o expoente lá. Tá bom? Então, eu estou fazendo a volta da propriedade operatória, certo? Vamos entender isso melhor. Olha só, isso vai tornar essas inequações equivalentes. Tá? Se eu tenho log de f de x na base a sendo maior do que k, é a mesma coisa de dizer que esse log de f de x na base a vai ser maior do que log de a elevado a k também na base a. Começou a complicar, né? Não começou a complicar porque eu tenho certeza que você lembrou da propriedade operatória. E é justamente por esse motivo que você está entendendo por que o k foi lá para o expoente. Propriedade operatória dos logaritmos, tá bom? E a outra parte, se eu tiver menor, né? Porque aqui a gente analisou para o maior. Se eu tiver para o menor, vai seguir o mesmo raciocínio. Perceba que a desigualdade ela foi mantida. Tá bom, gente? Vamos montar um esqueminha para a gente perceber a visão geral. Olha como ficou. Se eu tiver log de f de x na base a sendo maior do que k, e isso só vai ser possível quando o f de x for maior do que a elevado a k, quando a maior do que 1, ou eu vou fazer da seguinte forma, 0 menor do que f de x menor do que a elevado a k, quando a estiver entre 0 e 1. Por outro lado, se eu tiver agora com o menor log de f de x na base a menor do que k, aí eu vou novamente analisar essa base, tá? Se a for maior do que 1, eu vou fazer o cálculo da seguinte forma, 0 menor do que f de x menor do que a elevado a k. Belezinha. Mas se a for entre 0 e 1, eu vou calcular f de x maior do que a elevado a k. Gente, sugestão para você. Perceba que todo o tempo eu estou mostrando esse esqueminha aqui. Então, lá no teu material, dá um destaque nesse esquema, anota ele separadinho, bota por tipo,
tá? Porque aí você não se confunde. Toda vez que você pegar uma inequação logarítmica, você já olha, compara com o esquema e diz, ah, eu vou resolver desse jeito, tá bom? Para você não se confundir. Belezinha? Vamos para um exemplo. Acompanha comigo o exemplo. Resolver a inequação log de 3x mais 2 na base 3 sendo menor do que 2. O que eu vou fazer? Duvido. Olha lá para o teu esquema. Perceba que a base maior do que 0. Então, eu estou já aplicando, tá? Colocando 0 menor do que f de x menor do que a elevado a k. Lembra como era? Desse jeitinho, ó. E aí eu estou pegando essa base e elevando lá ao 2. 3 elevado ao quadrado deu 9. Esse 2 aqui, que está na parte central da desigualdade, ele mudou de membro, tá? Então, mudou de membro, mudou de sinal. Bem aqui eu tenho 0 menos 2, que dá o próprio menos 2, menor que 3x, menor do que 9 menos 2. Ou seja, esse 3 está multiplicando, né? Ele já vai passar dividindo. Nós temos menos 2 terços, menor do que x, menor do que 7 terços. E isso aqui já é o nosso conjunto de solução, tá? No caso, x pertence aos reais, tá o quê? Menos 2 terços, menor do que x, menor do que 7 terços. Agora, nós vamos passar para o último tipo, no caso, o tipo 3, tá? Acompanha comigo. Agora, nós vamos passar para o terceiro tipo. Esse terceiro tipo, lá diferente dos dois anteriores, ele já tem um termo que o define. No caso, aqui nós estamos trabalhando com a chamada incógnita auxiliar, tá? E aí, o que é que eu vou fazer com essa incógnita auxiliar? Peço mais uma vez a sua atenção, porque você já percebeu que o estudo das inequações logarítmicas, ele é cheio de detalhezinho, e é esse detalhe que a gente tem que estar muito atento, justamente para que nós não erremos a estratégia de cálculo, raciocínio, e cheguemos corretamente na solução, tá bom? Então, vamos acompanhar, vamos ler com muita atenção, vamos observar como é que esse tipo 3 se apresenta, tá? Olha só. O tipo 3, eles são inequações que nós iremos resolver fazendo inicialmente o quê? Uma mudança de incógnita. Por isso o termo incógnita auxiliar. E você deve lembrar que essa estratégia nós já aplicamos quando nós fizemos estudos das equações. Então, eu sempre uso uma incógnita auxiliar, dependendo do formato de escrita da equação, no caso lá atrás que nós estudamos, e agora das inequações, tá? Então, aqui a gente já vai ver direto o exemplo, para que você entenda esse passo a passo, tá? Como que a gente vai fazer para aparecer essa chamada incógnita auxiliar? Acompanha comigo. Olha só como esse exemplo se apresenta. Resolver a inequação. Log ao quadrado de x na base 3 menos 3 vezes log de x na base 3 mais 2, isso tudo sendo maior do que zero. Perceba, gente, que aqui, ó, eu tenho log de 3, log de x na base 3, e ele apresenta-se duas vezes. No caso da primeira vez, eu tenho um expoente para ele, eu tenho um log ao quadrado. E, no segundo caso, está ele, log de x na base 3. Por que eu chamo a sua atenção? Porque é justamente nesse momento que nós vamos fazer aparecer a chamada incógnita auxiliar. E não é complicado não, gente. Olha só, eu estou chamando esse log de x na base 3 de y. E aí, como é que isso vai ficar? Substituindo, eu vou ter y ao quadrado menos 3y mais 2 maior do que zero. Isso bem aqui, ó, é uma equação do segundo grau. Então, você vai calcular o discriminante e vai atrás das raízes. Lembra que A é 1, B é menos 3 e C é 2. Então, você vai calcular o discriminante, B ao quadrado menos 4AC. Depois disso, você vai substituir e vai encontrar as raízes. X é igual a menos B, mais ou menos a raiz do delta, dividido por 2A. O fato é que, no final dessas continhas, você vai encontrar as raízes 1 e menos 2 e vai fazer o estudo do sinal. Por quê? Porque aqui eu tenho uma parábola de concavidade voltada para cima e nos interessa a informação onde é positiva. Significa dizer que é tudo que é antes do 1 e tudo que é depois do 2. É só você fixar aqui comigo, ó, faz de conta que eu estou segurando a reta. Bem aqui está o 1 e bem aqui está o 2. A concavidade da parábola é para cima, ó. Então são as raízes, tá? Tudo que está antes do 1
é o pedaço do gráfico que está acima do eixo. A mesma coisa do 2. É o pedaço do gráfico que também está acima do eixo. Então, por esse motivo, é que eu tenho esses dois pedacinhos. Y menor do que 1 ou Y maior do que 2. E agora? Agora, lembra que eu chamei lá atrás de y o log de x na base 3? Então, eu vou fazer a volta. Fazendo a volta para y menor do que 1, eu vou ter log de x na base 3 menor do que 1. E isso vai ser 0 menor do que x menor do que 3 elevado a 1, ou seja, 0 menor do que x menor do que 3. Guardou. A próxima, y maior do que 2, mesmo raciocínio, tá? Log de x na base 3 maior do que 2, ou seja, x é maior do que 3 ao quadrado, x é maior do que 9. E, por fim, a gente junta essas informações, tá? Seria a interseção, mas não tem elementos em comum. Então, a gente junta essas informações no nosso conjunto de solução. X pertence aos reais tal que 0 menor do que x menor do que 3, ou ainda x maior do que 9. E assim a gente encerra a nossa videoaula de hoje. Beijo, tchau, tchau!